Amém? Vamos iniciar então com a apresentação de vocês, e aí depois eu já puxo a aula, tá bom? Ok, pode só falar. Pode falar, Ué. Tiago nos ensina que não devemos amar os irmãos pelo que ele tem ou por se vestir bem ou ter um anel de ouro nas mãos, mas amar uns aos outros como a si mesmo. E não fazemos exceções de pessoas. Cometemos pecados, sermos transgressores da lei dessa forma. Não podemos tropeçar em nenhum pecado, como os mais conhecidos, que é até mesmo os não adulterarás, não matarás, e também os menos, que eles nos adverte aqui, não fizer exceções de pessoas. A, a misericórdia é fundamental nós praticarmos aqui para gerando no dia a dia, no juízo final, quando formos postos na balança e a misericórdia vir pesar ao nosso favor. A misericórdia triunfa no juízo final. Tiago 2,17, a fé sem obra, ela é morta. Porque, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque, não é verdade? Sobre o altar, o seu filho Isaque, bem vezes que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Em Tiago 2, capítulo 22. E que se cumprisse-se as escrituras, que diz e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto o importante como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Demonstra a fé através das obras, maturidade e espiritualidade, coração obediente, fé viva na prática. Vedes então, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Fazer a obra nos momentos mais difíceis ajuda a igreja, como orarmos, jejuarmos, ler a Bíblia constantemente, escutar os louvores, ter um tempo no particular com o Espírito Santo. Tiago nos ensina, agora eu vou falar uma reflexão, meus irmãos. Tiago nos ensina verdadeiramente a se manifestar em atitudes na nossa fé. Jesus vai nos ensinar que devemos ser acolhedores às pessoas. Jesus cura os leprosos, põe as suas mãos sobre eles, sem preconceito nenhum. Jesus faz a obra da caridade, multiplica os pães, os peixes, se assenta ao lado dos pecadores. Jesus veio para os doentes, não para os que são curados. Desculpa, irmão, tem um cachorro latindo, peço perdão. Não somos temos que fazer a obra que Jesus faria sem exceções de pessoas, ou por riqueza, ou por coisas materiais. Até aqui, amém? Amém, Eberton. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito bem essa explanação. Juliana, eu não sei se você fez. Ô, pastor, eu fiz sim. Eu acabei perdendo minha anotação, acredita? Mas eu lembro mais ou menos aqui. Você quer fazer um comentário? Fica à vontade. Quero sim, eu lembro, eu recordo um pouco, sim. Vai lá. O que o senhor propôs para mim aqui foi o Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Que é assim, ó, o 26. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições
e não se manchar com as coisas más deste mundo. Aí eu li aqui também, eu tive que ler o contexto aqui, né, que começa no versículo 19, aqui é o Tiago falando sobre a gente ouvir a palavra e não praticar, né? Sobre cristão que ouve e não pratica, não tem uma boa conduta, um costume moral e uma série de sermão nesse curto capítulo aqui, do 19 ao 27. Mas o versículo que o senhor propôs para mim, ele, no meu entendimento, inclusive serviu de muito para mim, viu? A gente ser religioso, né? E não frear nossa língua. Igual eu vou ser sincero, no meu caso mesmo. Eu fico discutindo com os outros na internet, em rede social, entendeu? E a gente querer se mostrar religioso, né? Mas ser mal, criar contenda, você acaba afastando as pessoas ainda por causa da religião, da bendita da religião. E sendo que a religião aqui verdadeira, que Deus quer para nós, é que a gente vai lá fora lá e busca aqueles que estão aflitos, né? Esse foi o meu entendimento, mais ou menos aí. Maravilha, maravilha. Que legal, né? Ouvir esse tipo de. Eu acho que já é o quarto, quinto aluno falando: ó, pastor, que você passou lá da atividade serviu mais para mim. O senhor deve ter visto eu arrebentando alguém na internet, no Instagram. Não, pior que não. Eu sei que não, brincadeira, é brincadeira. Não, eu sei que quando eu passo esses temas, eu faço sorteio mesmo para que se o Espírito Santo tiver que fazer alguma coisa, ele tenha liberdade. Não, obrigado, falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Amém. Obrigado, Juliano. Irmãos, obrigado eu. Semana passada nós falamos sobre o livro de Hebreus, certo? Falamos ali sobre o livro de Hebreus. E hoje nós já vamos entrar na carta de Tiago. A gente vai falar um pouco dessa carta universal de Tiago, que ela é diferente das demais por conta de doutrinas e teorias, e também ela traz muito ali o desafio aos seus leitores a viverem o evangelho mais do que aprender sobre o evangelho. E só para a gente recapitular a nossa matéria que a gente está estudando agora. A matéria que nós estamos estudando é Hebreus e cartas gerais ou cartas universais. Essas cartas, né, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, não foi escrita para uma igreja específica, né? Elas foram escritas ali para resolver problemas gerais de várias igrejas espalhadas pelo mundo, tá? Diferente de Paulo, que escreveu uma carta a Éfeso, que escreveu uma carta aos Colossenses, que escreveu uma carta aos Tessalonicenses, essas cartas que nós estamos estudando aqui não tem uma igreja como destinatário final, tá? Ela são cartas escritas aí no âmbito geral, tá? Geral. E aí, nessa carta, ela de Tiago, que a gente vai falar hoje, que vocês estudaram também aí através da atividade, ela é totalmente diferente das demais cartas devido à sua praticidade. O livro de Tiago, ele chama muito o leitor à praticidade, a você viver a prática do evangelho, tá? Isso é algo muito interessante. Enquanto o Paulo, ele fala como que a gente foi salvo, por exemplo, Tiago, ele fala como alguém salvo vive. Olha a diferença. Paulo, ele trata muito na teologia de como nós fomos salvos, através do sangue de Jesus, que nós alcançamos a redenção e tudo mais. Tiago já é assim, ó, como que vive alguém que foi salvo? Beleza, você já foi salvo, o que você tem que fazer agora? Tiago, ele é muito mais prático, tá? Por exemplo, a carta aos Romanos, ela explica ali a raiz da salvação. Já o livro de Tiago explica quais são os frutos da salvação. Já é algo um pouco mais prático da vida cristã. E isso é extraordinário. E aí vocês já devem perguntar, né? Mas quem que escreveu, né, este livro? Porque o nome ali é Tiago. E quando a gente vai
vê a Bíblia, a gente encontra vários Tiagos no Novo Testamento. E é importante vocês entenderem, tá? O livro de Tiago, por ele ser tão prático assim, né, falar muito sobre conduta, sobre como que um cristão ele deve se portar mediante a sociedade, o livro dele é tido quase como o Provérbios do Novo Testamento, né? E só para vocês terem uma ideia, no livro de Tiago, há mais de 15 alusões ou menções direta do Sermão do Monte que Jesus fez lá em Mateus capítulo 5. Né? Ou seja, a gente vê que nas palavras de Tiago existe os ensinamentos de Jesus. Então, é um livro muito profundo. É um livro que traz ali uma profundidade fora do comum, tá? Fora do comum. E como a gente vê na Bíblia, a gente tem Tiago, filho de Zebedeu, que era discípulo de Jesus. A gente tem Tiago, filho de Alfeu, que também era discípulo de Jesus. A gente tem Tiago, pai de Judas. E a gente tem Tiago, irmão do Senhor Jesus. Porque quando esse Tiago ele escreve a sua carta, ele coloca assim, ó, e como está aí na tela para vocês: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Irmãos, nós temos, teologicamente, atribuído a autoria do livro de Tiago a esse Tiago aqui, ó. Tiago, irmão do Senhor. É um consenso majoritário no meio da teologia, que foi esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Esse Tiago aí, ele não cria em Jesus, que ele era o Messias enquanto Jesus estava vivo. Só depois que Jesus ressuscitou e depois ali da sua aparição em Jerusalém, aí sim, Tiago, irmão, olha só, irmão de Jesus, da própria casa, só vai acreditar em Jesus depois que ele ressuscitou. E esse Tiago aqui, ele vai se tornar presidente da igreja de Jerusalém, tá? Ele vai ser alguém aí proeminente, tá? Então, a gente tem os dois Tiagos que são discípulos de Jesus, e nós temos Tiago, que é filho de José, irmão de Jesus, tá? Alguns chamam ele também, irmãos, de Tiago o Justo. E a tradição vai dizer que esse Tiago aí, ele era conhecido também por ter os joelhos ali, né? Joelhos de camelo, porque ele passava tanto tempo de joelho orando no templo que o joelho dele ficou bem deformado, né? Bem deformado. Então, isso são coisas para abrilhantar aqui e ajudar a gente a entender quem que era esse Tiago. Então, a teologia diz que ele era o irmão de Jesus, tá? Filho de José. Continuando, data dessa epístola. Existem muitas teorias, vocês estão vendo isso desde a carta de Paulo, e o consenso ali é que ela foi escrita entre 45 e 62 depois de Cristo, em um período aí que vão ocorrer vários eventos históricos importantes para o cristianismo. Se ele foi escrito em 45, irmãos, não sei se vocês se recordam, mas ele é um dos primeiros livros escritos aí do Novo Testamento, tá? Se Jesus ele morreu ali em 35 depois de Cristo, 10 anos depois, Tiago já estava escrevendo a primeira carta, tá? Então, essa aí é uma das primeiras cartas que nós temos do Novo Testamento, tá? Só tomar uma água aqui. E essa carta, como eu disse para vocês ali no slide anterior, Tiago ele começa assim, ó, as 12 tribos que estão dispersas. O que é esse disperso, né? Houve ali em 70 depois de Cristo a diáspora, que é quando os romanos espalharam por conta da perseguição os judeus por toda a terra. Mas antes disso,
Herodes ali, os governantes ali já perseguiam os cristãos já estavam sendo espalhados ali por toda a Israel, e não só Israel, mas outros países em volta, tá? E aí Tiago ele quer escrever ali uma carta para essas pessoas que estão fugindo. É por isso que ele fala as 12 tribos que estão dispersas, tá? Logo aqui, o destinatário final da carta dele é exatamente essas comunidades cristãs que estão se espalhando. Não é uma igreja específica como Paulo escreveu. Então, o maior intuito desses cristãos era justamente trazer outras nações, trazer ali outras pessoas a conhecerem esse evangelho. Só que Paulo, ele explicava muito bem como que a gente foi salvo. Paulo explicava muito bem a forma teológica do cristianismo. E Tiago, ele já vai vir na abordagem de vivência, de prática. Olha, como judeu, você fazia isso, isso, isso e isso. Agora você é um cristão. Isso aqui não faz mais parte do seu dia a dia, isso aqui não faz mais parte da sua vida, e você deve viver desta maneira. E Tiago, ele tem essa preocupação de trazer não só algo que vai ser teórico para as pessoas que vão ler, mas também algo que vai ser prático, tá? Então, ele fala sobre a língua, ele fala sobre a fé, ele fala sobre amar o próximo, ele fala de vários temas aí que são bem polêmicos e também práticos do nosso dia a dia. Opa. E canonicidade. Quando nós olhamos para essa questão de canonicidade, assim como o livro de Hebreus, a canonicidade é o que torna ele santo, né? Ele inspirado ali para estar na nossa Bíblia. E o livro de Tiago, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ela passou por uma avaliação diferenciada. Por quê? Porque o seu autor não teceu comentários pessoais, ministeriais ou sobre uma doutrina específica. Tiago, quando ele escreve a carta dele, ele não vai tratar de uma doutrina específica. Ele não vai falar sobre, que nem Paulo, né? Falar sobre salvação, falar sobre fé, falar sobre predestinação, falar sobre resgate. Não. Tiago, ele vai falar de vários pontos do nosso cotidiano. E aí, por conta disso, como que esse livro entrou na nossa Bíblia? Através da apostolicidade, ou seja, esse Tiago aqui, que é irmão de Jesus, ele conviveu com Jesus e também com os seus apóstolos. A ortodoxia, não sei se vocês vão lembrar na aula passada, mas eu falei exatamente isso também do livro de Hebreus, tá? O que é a ortodoxia? Esse livro aqui, ele não entra em conflito com outros livros da Bíblia, e a universalidade. Esse livro aqui, ele abrange aí várias temáticas que não quebram quando a gente vê esse texto sendo colocado paralelo a outros, tá? Apesar de que só do fato de Tiago ser o pastor presidente da igreja de Jerusalém, isso já traz um peso muito grande para que essa carta fosse aí aceita, tá? Uma coisa interessante, irmãos, é que esse livro, ele por muitos anos, ele foi muito debatido, porque tem algumas questões aqui, a gente vai estudar mais à frente, que parece que Tiago, ele está contradizendo Paulo. Só para os irmãos terem uma ideia, Martinho Lutero, ele chamava a carta de Paulo de carta de palha, porque ele achava que a carta de Tiago, ela contradizia a justificação que Paulo falava lá na sua carta aos Romanos, por exemplo, né? Então, é uma carta que foi muito debatida, porque enquanto Paulo fala assim, só para vocês entenderem um pouco sobre isso, enquanto Paulo fala que a gente é salvo pela fé, lembra lá do livro de Gálatas? Nós somos salvos pela fé, nós não somos salvos pelas nossas obras. Tiago, ele vai falar que a fé
sem obras, ela é morta. Então, se você lê esses textos de forma isolada, você não consegue entender o que está acontecendo, né? Parece que os dois estão se contradizendo. Porque enquanto Paulo está falando que nós não somos salvos pela fé, que nós somos salvos pela fé, Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. E aí a gente vê uma grande resistência para que esse livro entrasse no cânon e fosse tido como um livro sagrado para estar na nossa Bíblia. E aí, continuando, sobre o conteúdo dessa carta. Para a gente entender melhor o conteúdo dessa carta, a gente vai ver que a verdade ela contrasta contra a hipocrisia, a vivência da fé genuína, o combate à acepção de pessoas, as obras versus justificação e o perigo de muito falar e o convite de Tiago à santidade. Olha os temas que Tiago trabalha no seu livro. Olha como é ácido. Olha como é algo que nos convida ao confronto. A verdade que constata contra a hipocrisia, a vivência de você ter uma fé genuína, o combate ao que? A acepção de pessoas, que é algo que acontece muito hoje, obras versus justificação, o perigo de você ser linguarudo, né, de você falar muito, e o convite à santidade. Ou seja, os principais temas que Tiago trabalha aí as provações, a sabedoria, o controle da língua, a fé e as obras, riqueza e pobreza, oração, perseverança. É aquilo que a gente já conversou aí durante as apresentações que vocês trouxeram para nós. Então, para Tiago, não adianta você ser só um ouvinte. A fé não é só para você ficar sentindo ela. Você tem que viver, você tem que aplicar essas verdades de Jesus no seu dia a dia. Tiago 1,27, se eu não me engano, vai falar sobre a religião pura e imaculada. O que define uma religião não são os seus rituais, mas sim o impacto social que a igreja tem sobre ali onde ela está inserida, né? Sobre a sociedade. E a igreja manter a sua integridade moral, mesmo estando no mundo tão pecador. O livro de Tiago, ele chama os cristãos ao confronto, meus irmãos, ao confronto. É algo extraordinário o livro de Tiago. Ele vai bater muito na tecla de que a igreja não pode ser um ambiente somente de 4 paredes, que você vai até lá só para adorar a Deus e você adora só nessas 4 paredes. Não, ele chama você para viver o evangelho fora da igreja, tá? Fora da igreja. E a verdadeira religião é você ajudar o próximo. A verdadeira religião é você visitar órfãos, viúvos, é você ali, a sua igreja ter um impacto social, ter um impacto lá no seu bairro. E aí, essa verdade, ela é contrastada contra a hipocrisia. Então, Tiago, ele está preocupado em fazer com que os seus destinatários entendessem que a fé não é um simples sentir. Nossa, eu tô sentindo aqui de perdoar, eu tô sentindo de amar, eu tô sentindo de ir, eu tô sentindo de louvar. Não é isso, mas além do sentimento, você aplicar as verdades ensinadas de Jesus e apregoada ali pelos seus discípulos. É você trazer para o seu dia a dia aquilo que Jesus ensinou. É algo extraordinário, porque Tiago 1,22, ele vai dizer assim, ó, sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha só que coisa interessante. O que Jesus disse, né, lá naquela parábola da casa? A casa que é construída sobre a rocha, vem os ventos. Né? A pessoa que ouve as minhas palavras e pratica, vem o vento, vem a tempestade e a casa fica de pé. Aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam
ela constrói a sua casa sobre areia, vem o vento, vem a tempestade, aquela casa vai em ruína. Ou seja, não adianta a gente ser crentes que vai para a igreja, senta no banco, ouve a palavra, mas não pratica nada do que é ensinado ali. A gente está construindo a nossa casa na areia, a gente acha que a nossa casa está segura, a gente acha que a nossa casa está linda, a gente acha que a nossa casa está fortificada, mas na verdade ela está na areia. É por isso que muitos ventos vêm e levam as pessoas às ruínas, né? É por isso que a gente está vivendo hoje tempos em que os crentes não estão aguentando mais nenhuma provação, os crentes não estão aguentando mais nenhum tipo de provação de Deus, justamente porque só estão sendo ouvintes da palavra. E aqui, ó, é um pouco dos temas que Tiago ele vai trabalhar nos seus livros, no seu livro, né? E eu quero trazer um pouco desses temas para a gente conversar aqui, né? O primeiro deles aí, a vivência de uma fé genuína. Meus irmãos, a fé genuína é algo que é simples. A fé é algo simples. É algo que nós temos que manter ali, não porque a gente tem um ponto de contato. Tem algumas religiões aí que existe o famoso ponto de contato, né? Você tem a rosa ungida, você tem a meia ungida, você tem o cálice ungido, tudo é ungido, e você não consegue ter uma fé genuína no Cristo, mas sim em algum objeto que vai te levar a esse Cristo. E olha, Tiago, ele vai tratar dessa vivência de fé genuína. Ele vai trazer ali exatamente a questão do autoengano, de você não ser só alguém que vai na igreja e ouve pregações e sai repetindo aquilo que ouviu, mas você é alguém que lê a Bíblia, você é alguém que entende as histórias, você é alguém que sabe falar de Jesus, que sabe falar das bases da fé. E vocês que estão estudando teologia, é o mínimo que vocês têm que saber é falar das bases do evangelho, é falar sobre salvação, sobre perdão, regeneração, é o porquê que você é salvo, quais são os requisitos para você ser alguém salvo. Tudo isso é a prática cristã. Tudo isso nos leva à santidade. O que Tiago fala aqui, ó, que é o convite à santidade, é justamente você viver essa fé aqui no seu dia a dia. Isso vai gerar em você casca, né? Você precisa ser alguém ali que saiba aonde você está colocando a sua fé. A sua fé não pode estar depositada em pessoas, a sua fé não pode estar depositada em igreja, a sua fé não pode estar depositada no pastor, a sua fé não pode estar depositada em nada que não seja Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz por você. Foi Cristo que entregou a sua vida por você. Então você não pode, de forma alguma, colocar a sua fé em coisas ou em pessoas. Quantas vezes eu vi as pessoas se frustrarem porque colocou a sua fé no pastor? Aí o pastor errou, porque o pastor vai errar, todo pastor vai errar, porque é ser humano, irmãos, é ser humano. Quando ele erra, a pessoa se frustra. Nossa, nunca imaginei que o pastor tomaria uma atitude dessa. Ele pode errar, irmãos, ele é ser humano. E você não pode estar com a sua fé baseada nisso. Tiago, ele vai fazer aqui, ó, o segundo ponto, combate à acepção de pessoas. Você não pode ser alguém que segrega as coisas. Você não pode ser alguém que faz acepção de pessoas. Todos merecem a graça de Deus. Não, aquela pessoa é tão ruim, ela me fez tão mal. Deus não pode ter dó dela, Deus tem que pesar a mão, Deus não pode livrar ela. Irmãos, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Não é o nosso papel julgar, não é o nosso papel sentenciar uma pessoa à morte. Todos nós, da mesma forma que Jesus teve misericórdia de nós, da mesma forma que ele teve misericórdia de nós, ele pode também ter misericórdia de outras pessoas. A gente tem que parar de ser igual Jonas. O grande problema de Jonas é que Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive. Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive.
E muitas das vezes a gente é assim, a gente faz oração feiticeira. Deus pesa a mão, Deus vai lá, fecha isso, Deus vai lá. O que é isso, irmãos? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, a gente tem que acolher todas as pessoas, independente de quem seja essa pessoa. Outro ponto é sobre as obras versus a justificação. Irmãos, deixa eu explicar algo para vocês aqui. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é um dom gratuito que nós recebemos da parte de Deus. É somente crer em Jesus, você já é salvo. Você não precisa fazer obras para ser salvo. Ah, eu vou fazer X coisas aqui para eu alcançar a salvação. Não, não existe isso. Você é salvo quando você crê em Jesus, quando você crê no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, quando você crê que ele proporciona a salvação para você. Mas não adianta nada você ser um salvo, você ter fé em Jesus, se você não tem obras. Porque todo aquele que crê em Jesus, ele precisa dar frutos disso. É o que João Batista fala, frutos dignos de arrependimento. O que Tiago fala sobre as obras versus justificação é: você não precisa ter obras para ser salvo. Mas, se você é um salvo em Cristo Jesus, necessariamente é obrigatório que você tenha boas obras. Não tem como você falar que é um salvo se você não tem boas obras. E aí eu faço uma pergunta para vocês, meus alunos. Quais são os frutos que vocês têm gerado? Quais são as obras que você tem gerado? Isso aqui que eu estou falando para vocês, que é a perspectiva de Tiago, não contradiz Paulo. O que Tiago está falando é: a fé sem obra é morta. Não adianta você falar que tem fé sendo que você não tem obra. Isso é morto. Paulo, ele vai combater lá o legalismo, que é você viver de uma forma desenfreada achando que você vai para o céu. Tiago, ele já está combatendo aqui a hipocrisia. É você falar que é, mas na verdade você não é. Então, Paulo, ele fala: olha, a salvação não vem das obras. E Tiago fala: a fé verdadeira, ela produz obras. Então, só para vocês entenderem, Paulo, ele fala que a fé ali é a raiz da salvação, é ela que gera a salvação. E Tiago fala que a fé também ela traz o fruto da salvação. A fé é a raiz invisível da salvação e as obras é o fruto visível da salvação. Porque se eu olho, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu olho para o irmão Juliano, só olhando para o irmão Juliano, eu não sei se ele é salvo ou não. Como que eu sei que ele é salvo ou não? Através das obras dele. Se eu olho aqui para a irmã Débora, eu não sei se ela é salva. Se eu olho para a irmã Annelise, eu não sei se ela é salva. Para o Eberton, para o Anderson. Se eu olho para cada um de vocês, olhando para vocês, não dá para saber se vocês são salvos. Por quê? Porque a salvação, a fé, é algo imaterial. E a fé é o que garante a salvação. Ela é a raiz da salvação. E ela é algo interno. Então não dá para eu saber se você é salvo ou não. Mas as obras é o fruto visível que eu consigo ver e atestar. Ah, não, a irmã Annelise é salva sim, olha aqui os frutos dela. Ah, não, a irmã Débora é salva sim, olha aqui o que ela faz aqui. Ah, não, o Eberton é salvo sim, ele não é um hipócrita não, porque olha aqui os frutos que ele tem. Olha, ele é cristão, olha o Anderson aqui, olha os frutos que ele traz. Olha o Juliano aqui, ó, ele é um cristão por conta dessas obras. Então, tá vendo aqui que as obras não é para você ser salvo, as obras é para apontar se você é um salvo. Essa é a diferença de Paulo e de Tiago. Pastor, por que você está batendo nessa tecla? Porque é onde causa mais confusão nas pessoas, principalmente quando vai estudar teologia. É entender essa questão, se dá ali cheque, né, em questão de contradição
ou não. Outra coisa que Tiago ele condena é o falar demais. Ele vai falar que a língua é um membro pequeno que nós temos, mas que é muito destruidor. Ele vai falar que a língua é um membro que pode incendiar uma nação inteira. E, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Sabe o que isso significa? Que a nossa palavra, ela tem poder. A nossa palavra tem poder. Então, aquilo que nós falamos, ela sai como uma sentença no mundo espiritual. Então, quando nós usamos a nossa língua para o mal, nós estamos usando uma ferramenta que Deus nos deu para a salvação, para a edificação, para a libertação, para usar para o mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o falar demais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é o controle da nossa língua. E, infelizmente, existem muitos falsos mestres que estão por aí usando a palavra de Deus para enganar. E aí, Tiago ele vai falar de várias metáforas ali, né? Ele vai falar do freio e do leme. Não sei se vocês já viram um leme de um barco. O leme de um barco, irmãos, é uma peça pequena em relação a todo o barco. Mas essa peça pequena controla o barco inteiro. E é exatamente isso o poder da nossa língua. A nossa língua, Tiago fala que é como faísca. Se você tem ali uma gasolina ali e cai uma faísquinha ali, causa um grande incêndio, ou seja, a nossa língua, ela tem um poder destrutivo, né? Quando você solta uma palavra impensada, pense sempre assim, a sua língua, a sua palavra é como se fosse uma flecha, meus irmãos. Depois que você lança essa flecha, não dá para voltar atrás. Vai atingir alguém, vai machucar alguém, por mais que você peça desculpa, por mais que você peça perdão, vai causar um machucado na pessoa. E eu digo isso principalmente quem é pai, quem é mãe, tomar cuidado para o que fala para os seus filhos, e também os cônjuges, né? Aquilo que você fala para o seu cônjuge machuca. Tem coisas que você fala para a pessoa que ela nunca mais vai esquecer aquelas palavras. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. E aí, sabe o que o Tiago fala? Que o controle da língua é o teste final para saber se você é maduro ou não em Cristo Jesus. Se você é alguém que consegue frear sua língua, se você é alguém que consegue fechar sua boca, se você é alguém que consegue ficar quieto, você é alguém que é maduro na fé. Olha que coisa extraordinária que Tiago fala, que Tiago fala. A gente tem que usar a nossa língua para aquilo que é bom, sabe? Profetiza as coisas boas na sua casa, libera a palavra de bênçãos na sua casa, não xinga, não reclama, não fala besteira dentro da sua casa, porque a tua palavra ela tem poder, irmãos. Sua palavra tem poder. Então, quanto mais palavras de bênção você liberar dentro da tua casa, quanto mais palavras de vitória, quanto mais palavras de paz, quanto mais palavras de Deus você liberar na tua casa, melhor vai ser o ambiente da tua casa, melhor vai ser a energia na sua casa. A palavra, ela gera energia, ela tem poder, irmão, de carregar energia. É algo muito sério, tá? Essa questão do controle da língua que Paulo ele trabalha aqui, né? Nessa questão de falar demais aqui. Outro ponto é o convite à santidade que Tiago vai trazer para nós aqui. Tiago, ali eu acho que no capítulo 4, ele vai começar a trazer um diagnóstico dos conflitos internos que nós passamos. Paulo vai falar um pouco sobre isso lá nas suas cartas, mas Tiago ele vai falar que quando nós não tratamos esses conflitos internos, eles se tornam externos. E aí é onde a gente pode se perder na santidade. Lembra? Eu já falei isso para vocês.
a diferença da santificação e da salvação? Eu vou falar novamente aqui, ó. A salvação, ela é diferente da santificação, de você ser santo. E qual que é a diferença, professor, da salvação e da santificação? A salvação é Deus te salvando lá do mundo. Então você tem um mundo aqui, ó. Deus te tira do mundo, ele te dá a salvação. Já a santificação é quando Deus tira um mundo de dentro de você. Salvação, Deus tira você do mundo. Santificação é Deus tirando o mundo de dentro de você. E eu não sei aqui qual que é mais difícil, irmãos. Porque Deus conseguiu tirar 3 milhões de pessoas do Egito, do mundo. Mas essas 3 milhões de pessoas, Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro delas. Pereceram no deserto, morreram no meio do deserto, não entraram na terra prometida. Então, Tiago, ele faz um convite à santidade de Deus, a você deixar Deus trabalhar internamente em você. E uma das coisas que mais influenciam a santidade é a amizade com o mundo. Quando eu estou dizendo de amizade com o mundo, eu não estou falando de amizades com pessoas que não são crentes, tá? Eu tenho amigos que não são crentes, que, enfim, obviamente que eu sei os meus limites ali, mas que nos momentos que eu mais precisei, eu contei com amigos que não são da igreja, do que os amigos que são da igreja. E aqui a amizade do mundo é uma amizade com o mundo mesmo. Tiago, ele usa ali uma linguagem meio que de adultério espiritual. É para quem quer conciliar os valores mundanos com os valores de Deus. Então aqui não é amizade do mundo no quesito de pessoas, mas quando você começa a inverter valores ou equilibrar valores, você quer ter um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Você quer estar com Cristo, mas também quer estar com os valores ali do mundo. Irmãos, esse mundo é caído. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Então, nós não devemos negociar os nossos valores. Não devemos negociar a nossa santidade. E uma das promessas que Tiago fala ali no seu livro é que, a famosa frase, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quer vencer o diabo, quer vencer o mundo? A resistência do mal começa quando você tem submissão a Deus. Começa quando você tem o temor a Deus. Então, não negocie valores. Olha o que o Tiago fala, sujeitai-vos a Deus. Sujeita as suas vontades, sujeita os seus desejos, sujeita aquilo que está no teu coração, coloca nos pés de Cristo. Resistir ao diabo. O diabo você não foge dele, irmãos. O diabo você não foge. Ó, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ó. O diabo você não pode fugir. Você não foge. Você enfrenta. Você vai para cima dele. O que você tem que fugir é da sua carne. Aqui você perde. Aqui você tem que fugir mesmo. Agora, o diabo, você tem que ir para cima dele. O texto está dizendo, resistir o diabo. Ele só late, irmãos. E cachorro que late não morde, né? Como diz o ditado. Resista o diabo, resista a opressão. Agora, quando a gente fala de carne, aí sim você deve fugir. Quando a gente fala de carne, aí sim você deve deixar tudo que tem que deixar e fugir. José, quando ele viu que a carne dele estava sendo tentada, irmãos, ele não ligou de sair correndo quase nu ali, ele deixou tudo para trás e correu, porque com a carne você não brinca, você corre, você não enfrenta, você não resiste, porque você não vai conseguir. Ah, não, pastor, eu sou hipercrente, não, eu estou indo no monte, eu estou bebendo azeite e cuspindo fogo, eu sou o semideus na terra. Não enfrente a sua carne, você vai cair. Não enfrente a sua carne, você tem que fugir. Fugir da aparência do mal, foge aqui, ó. Agora, do diabo, aí você tem que enfrentar. Aí você tem que enfrentar. Deixa eu ver a pergunta do Anderson.
Professor, segundo a Bíblia, o diabo é o quê? É isso? O diabo é o nosso inimigo, é nosso arqui-inimigo. O diabo, ele é o tentador. Ele é aquele que quer nos tentar. Ele é aquele que nos quer aprisionar. Esse é o diabo. Diabo significa adversário. Na Bíblia, ele é chamado de Satã, Rassatã. Ele é chamado de adversário. Ele é esse, é o nosso arqui-inimigo. Lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra potestade, principados e hostes das trevas. Tá bom, irmãos? Voltando aqui, ó. Olha o que ele vai falar. Paciência em meio às injustiças sociais. Irmãos, nós estamos vivendo dias aí que STF, política, leis, é cada absurdo que está saindo aí, irmãos. E aí, Tiago, ele vai falar sobre os trabalhadores. Ele vai denunciar os senhores, né, os chefes ali que estavam retendo o salário dos seus funcionários. Ele vai dizer que isso não é papel de um cristão. Você deve ser justo como um patrão. Você deve ser justo como um líder. Você tem que ter paciência em meio às injustiças sociais quando você não está no controle. Por exemplo, a gente não tem como fazer nada se o atual presidente lá sancionar uma lei que feche todas as igrejas, por exemplo. A gente tem que ter paciência no meio das injustiças. E, obviamente, votar com consciência, né? No final do ano aí, votar com consciência. Mas Tiago, ele quer trazer aqui para nós que, como nós somos cristãos e regido pelo céu, nós não podemos perder a nossa cabeça por conta de injustiça social. A gente tem que sim ficar ali insatisfeito, a gente tem que não se conformar, ser inconformado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas ter paciência e aguardar no Senhor. Porque a paciência é a resposta da nossa fé quando a justiça humana falhar. A gente tem que aprender a esperar no Senhor, a gente tem que aprender a esperar em nosso Deus. E como Paulo também falou nas suas cartas, as autoridades foram levantadas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E aí, irmãos, falando dos objetivos dessa carta, uma geralzão aqui de tudo que eu conversei com vocês. Tiago, ele fala muito sobre a integridade, né? Que o cristão, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser íntegro. Ah, pastor, mas ser perfeito, eu nunca vou conseguir ser perfeito. Irmãos, a gente entende a perfeição como algo inalcançável, né? Mas a perfeição, ela não está ligado ao eu, ao que você faz, ao que você é. Ela está ligado no que Cristo fez. Você só consegue ser perfeito em Cristo. Ser perfeito, né? A palavra no grego ali não significa ausência de pecado, mas significa maturidade e integridade, aonde aquilo que você crê, você fala, aquilo que você fala, você vive. Isso é ser perfeito. Eu vou repetir. Aquilo que você crê, você fala, e aquilo que você fala, você vive. E isso é perfeição, é você ser maduro, é você ser íntegro. Na sua casa você é uma pessoa, na igreja você é a mesma pessoa, no trabalho você é a mesma pessoa, na faculdade você é a mesma pessoa. É ser inteiro, é ser íntegro, é ter maturidade para isso. Aquilo que você crê, eu creio em Jesus, então eu falo de Jesus e eu vivo Jesus, eu tenho obras sobre Jesus. Isso é ser perfeito, ser inteiro. Isso é a integridade no grego. É isso que Jesus fala. Quando Paulo fala também, sede perfeitos. O que ele está querendo dizer? Sejam inteiros. Ah, não, mas eu vou pecar.
Eu sei, e nós sabemos, todos nós vamos pecar, irmãos, infelizmente. Mas nós não vivemos no pecado. Nós não vivemos na iniquidade, nós somos maduros, nós somos íntegros. Como nós pecamos, nós nos arrependemos, nós voltamos para a cruz novamente. Nós somos alguém que nós temos noção do que Cristo fez na cruz do Calvário e nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. E é por isso que no livro de Tiago, um dos objetivos também da sua carta é justamente trazer esse manual de conduta. Porque essa carta ela serve como um guia, né? Um guia prático ali para a vida na comunidade do reino dos céus. Focando no quê? Na sabedoria que vem do alto. Ou seja, aquilo que Deus faz é primeiro puro, depois pacífico, né? Não tem ódio, não tem rancor, é moderado, é tratável, e Deus ali é cheio de misericórdia, por último, traz bons frutos. Então, Tiago, a preocupação de Tiago não é falar sobre assuntos teológicos, assuntos profundos, não. O livro de Tiago é ser um livro prático, é ser um manual de conduta, é ser ali algo que vai trazer você para a vivência do evangelho de uma maneira genuína. De uma maneira genuína, meus irmãos. E Tiago ele fala para a gente buscar a sabedoria que é do alto, que a sabedoria de Deus ela é algo que nós devemos buscar a todo instante. E vocês, quando estudam teologia, quando eu falo teologia, não estou falando só comigo aqui, não, irmãos. Toda vez que você pega um estudo bíblico, toda vez que você pega a sua Bíblia, que você vai ler, que você vai estudar, você está indo atrás de sabedoria do alto. O que eu estou ensinando vocês aqui não é como vocês vão ganhar mais dinheiro. O que eu estou ensinando vocês aqui não é sobre tecnologia. O que eu estou ensinando vocês aqui não é sobre alavancar suas vendas. Eu trabalho com tudo isso, mas não é sobre nada disso. O que eu estou ensinando vocês aqui é sabedoria do alto. É vocês fazerem com que a fé de vocês seja algo prático. O que o Tiago mais condena é uma fé morta, é uma fé gelada, é uma fé que, eu vou na igreja, mas eu chego lá, fico lá parado lá com um poste lá, na hora de falar glória a Deus eu falo, na hora de falar amém eu falo, na hora de levantar eu levanto, na hora de cantar eu canto, na hora de ficar sentado quieto eu fico, e depois eu vou embora para minha casa e eu vivo minha vida como eu quero. Não! A sua fé ela tem que ser viva. E a fé, ela é como um músculo. Quanto mais você exercitar ela, mais forte ela fica, mais resistente ela fica, você consegue suportar mais as aflições do dia a dia de uma forma mais leve. Preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Se a sua fé for uma fé forte, você vai passar pelas provações da vida de uma maneira mais leve, meus irmãos. De uma maneira mais leve. É para isso que Tiago escreve a sua carta, para a gente começar a entender que nós temos que ser um cristão ativo. A gente não pode ser cristão secreto. Já viu o cristão secreto? Ele chega no trabalho, tá lá no trabalho, aí ele tá no momento do cafezinho, aí alguém fala alguma coisa de igreja e ele fala, eu sou crente. Aí todo mundo, nossa, você é crente? Por quê? Os frutos não denotam que aquela pessoa é o que ela diz ser. É o crente secreto, né? Ninguém sabe que ela é. Por quê? Ela vive uma vida como qualquer outro. E Tiago fala, se você é cristão, meu filho, você tem que ter frutos que vão dizer isso por você. Ser cristão não é falar que eu sou crente, que eu acredito em Jesus, que eu acredito em Deus. As minhas atitudes, a minha vivência, elas denotam, elas apontam o Cristo que eu sirvo. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, a irmã Débora escreveu aqui, essa aula está com muita, muita virtude, glória a Deus. Amém, irmã Débora, amém. Vamos caminhando juntos aqui. Vou liberar vocês agora para o nosso intervalo, 15 minutinhos para vocês tomarem uma água, ir no banheiro, dar uma esticada aí. E já já a gente volta para a gente ir para a parte final da nossa aula. Tá bom, meus irmãos?
Então, daqui 15 minutinhos eu mando um novo link lá no grupo para a gente voltar a estudar aí o livro de Tiago. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Já já retornamos. Bora lá. Então, nós falamos sobre todo o conteúdo, né, e o objetivo aqui do livro de Tiago. Nós discorremos aí nesses pontos e entramos na parte do capítulo 4, onde a gente vai falar sobre a ética cristã e a teologia prática da carta de Tiago, tá? Tiago, ele não se esmera em fazer identificações pessoais ou mesmo em desenvolver tratados teológicos sobre alguns assuntos doutrinários, e até mesmo obscuro, ou que tivesse em questão em sua época. Apenas em incentivar os seus leitores a praticar todo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Tiago, ele não está preocupado em desenvolver tratados teológicos, tratados doutrinários, assuntos que eram latentes do seu dia a dia ali, porque a ideia de Tiago é justamente falar, como eu disse aqui na primeira aula, né, da prática da fé, tá? Da prática da fé. Então, um dos termos que Tiago ele usa muito ali para falar ali sobre a ética, né? A ética de Tiago é a palavra hábito. Ele fala muito sobre hábito. Quais são os nossos hábitos, irmãos? Nós somos seres humanos e os seres humanos eles são seres que vivem através de hábitos. Você tem hábito para tudo. O que que é hábito? É um costume, né? Tem pessoas que têm o hábito de, ao acordar pela manhã, tomar banho gelado. Tem pessoas que têm o hábito de, antes de almoçar, comer uma fruta. Tem pessoas que têm o hábito de, antes de sair para trabalhar, ler ali um capítulo da Bíblia. Tem pessoas que têm o hábito de, antes de dormir, orar. Enfim, nós temos hábitos para tudo. E este hábito, né, esse costume repetitivo, muitas das vezes ele aponta, ele entrega, ele diz claramente qual é o nosso caráter. Porque aquilo que nós fazemos exteriormente é um reflexo daquilo que nós somos interiormente. Então, a ética cristã não é só fazer as coisas certas, que é o hábito ali, mas também o resultado de quem nós somos em Cristo Jesus, que é o nosso caráter. Então, a nossa fé, ela mora dentro de nós e ela precisa ser manifestada fora de nós, através de nós. Então, o Tiago ele vai tratar muito essa questão de você, dentro da sua rotina, glorificar a Deus. Então, eu acho que no próximo capítulo a gente vai falar da teologia de Tiago, mas tudo que ele fala ali é algo mais pé no chão. Tiago, ele evita falar como Paulo de algo mais filosófico, de algo mais abstrato. Ele traz ali algo bem do dia a dia, sabe? Ele vem assim, por exemplo, como que a graça de Deus controla. Eu vou usar aqui um ponto que o Juliano falou, tá? Com licença, tá, Juliano? Como que a graça de Deus me controla, por exemplo, nas redes sociais? Isso é algo prático, tá vendo? Tiago aqui, ele não quer saber sobre a regeneração que nós temos através do sangue de Cristo, a fé que é algo intangível, a graça que é... Não, ele vem para o prático. Tá, beleza, você é cristão, mas como que isso interfere você nas redes sociais? Como que essa graça, ela faz com que você trate o seu funcionário? Como que você diz que é cristão lá no seu trabalho quando alguém tenta puxar o seu tapete? Sabe, ele traz para algo palpável, ele traz ali com o pé no chão, falando sobre essas questões, em uma maneira em que você tem de um lado a ética cristã, que é você ser um verdadeiro cristão, e do outro que é o moralismo. O que é o moralismo, pastor?
O moralismo é o esforço que a gente tem, irmãos, de seguir regras para ser aceito por Deus ou aceito pela sociedade. Então é você ir para a igreja porque é legal, é você ir para a igreja porque é bacana, né? Então a ética de Tiago é sobre a conduta, a prática, que ela deve estar presente na vida cristã e está relacionada à maneira de vida que você vive e se está isso aprovado pela palavra de Deus ou não. Então, o moralismo é você querer seguir uma regra, uma cartilha de regras, achando que isso te garante ao céu. Aí vem Tiago trazendo a ética cristã, que é a resposta de gratidão à salvação. Então você é salvo, e como que você responde a isso? Né? Tiago vem falar que é de dentro para fora. Ele diz ali no início da sua carta sobre a lei da liberdade, que a gente obedece a Deus não para a gente ser livre, mas nós obedecemos a Deus porque nós somos livres. Né? Nós temos total condição de dizer sim ou não. Nós temos total condição de querer fazer ou não. Né? Tiago ele trabalha muito a questão do conflito interno, da submissão. Quando a gente falta com ética, quando a gente faz algo que denigre ali a Deus, denigre o evangelho, isso nasce de um conflito de desejos que há dentro de nós, que é o conflito interno. A sua carne, ela puxa você para fazer as coisas erradas e o seu espírito puxa você para fazer as coisas certas. Este conflito interno, quem vai prevalecer isso vai depender da sua disciplina espiritual. Se você é alguém disciplinado, lembra que eu falei antes do intervalo que a fé ela é um músculo? Se você tem os seus músculos fortes, quando a carne puxar você para fazer a coisa que é errada, você vai ter força, você vai ter resistência, você vai ter disciplina de controlar os seus impulsos, controlar os seus desejos e dizer não para esses desejos da carne. E aí eu volto naquilo que a gente estava falando na primeira aula, da amizade com o mundo. No contexto aqui do livro de Tiago, como eu já falei, o mundo aqui não são as pessoas ou o planeta Terra, são os valores. Se você quer viver os valores de Deus, muitas das vezes você vai dar de frente com os valores do mundo. Você vai ser passado para trás. Se você quiser fazer o certo, aquilo que é correto, você vai pagar bem mais caro por isso. Bem mais caro por isso. Viver a lei da maneira correta é algo que, infelizmente, nós pagamos caros por ser corretos, né? E Paulo ele vai falar 3 coisas, né? Para a gente conseguir trazer essa questão de como ser ético. O primeiro ponto é sujeitai-vos a Deus. Lembra do versículo? Sujeita a Deus, seja submisso a Deus. Resistir ao diabo, tenha resistência àquilo que é mal, tenha resistência àquilo que o diabo quer que você faça. Né? Resista ao diabo, fuja dele, não deixa que o diabo faça sua mente. E chegai-vos a Deus, né? Tenha intimidade com aquilo que é de Deus. É interessante que Tiago, como eu disse lá no início, ele fala muitas coisas ali que bate exatamente com o que Cristo falou lá no Sermão do Monte, né? Ou seja, é Tiago explicando para nós como que nós podemos viver o Sermão do Monte através da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Olha como que Tiago ele trabalha isso, né? Tem um versículo que eu gosto muito no livro de Tiago, que é: aquele que sabe fazer o bem ou que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Acho que é Tiago capítulo 4. Olha que interessante, aquele que pode fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, seja por qualquer motivo, comete pecado. Ou seja, a omissão de fazer o bem se torna um pecado. Quantas das coisas boas nós deixamos de fazer
Quantas vezes nós omitimos o bem porque a gente está bravo, porque a gente está ferido, porque a gente está magoado, porque a gente está com raiva, porque a gente está com estresse. Quantas vezes a gente deixou de fazer o bem e deixamos a raiva tomar conta de nós? Olha o que o texto está dizendo: aquele que pode fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão de fazer o bem faz com que nós pecamos contra Deus. Olha que interessante. Você pecar não é só você fazer o mal, mas você pecar é quando você tem a oportunidade de fazer o bem e escolhe não fazer. Olha como que Tiago ele vai um pouco além ali na questão prática da coisa, né? Irmão, uma coisa é eu vir matar alguém, roubar alguém, falar mal de alguém. Isso, eu tô praticando maldade, né? Eu estou sendo mal. Aí, Tiago, ele é tão moral, né? Ele coloca isso no pé de igualdade com alguém que não está fazendo nada de errado, mas tem a oportunidade de fazer o bem, mas não está fazendo. Ele fala que este está cometendo pecado. É doideira isso aqui, né? O que Tiago fala muito na sua epístola, meus irmãos, é que a gente tem que ser promotores do bem. A gente tem que promover o bem, sabe? Só para você ter uma ideia do nível que ele vai aqui, né? Será que se a gente pegar o nosso WhatsApp, será que se a gente pegar as nossas conversas que a gente tem, nosso Instagram, tudo que a gente tem nosso, né? E olhar ali de ponta a ponta, a gente vai achar essa ética cristã, a gente vai encontrar ali coisas que refletem a ética cristã, né? Porque isso que eu estou ensinando vocês aqui nessa noite não é um conceito acadêmico do tipo, nossa, eu estou estudando teologia lá e aprendendo isso. Não, isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade bíblica. É uma realidade de vivência bíblica daquilo que Deus está esperando que nós venhamos viver. Olha que interessante a gente começar a olhar para os textos bíblicos e trazer isso para a nossa realidade e começar a olhar as nossas atitudes, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho entregado, aquilo que eu tenho, sei lá, falado, aquilo que eu tenho visto no meu Instagram, visto no meu WhatsApp, aquilo que eu tenho consumido no meu dia a dia, faz sentido para o Cristo que eu sirvo, aponta para um cristão que eu sou, né? É algo extraordinário, tá? Extraordinário. Eu sei que é pesado, né? Eu sei que é algo pesado, mas a gente tem que pensar nisso. A carta de Tiago, eu falei, né? Ela é uma carta bem densa. E aqui, ó, no nosso último ponto, é falado da teologia de Tiago, que por mais que ele não fale explicitamente como um teólogo falando sobre temas doutrinários e assim por diante, existe uma teologia ali, né? Que é esse desafio que eu estou falando para vocês aqui, da gente ser justificado pela fé e ter como maior prova dessa transformação as boas obras, aplicando os ensinamentos apregoados pelo Senhor Jesus. Resumindo a carta de Tiago, é isso aqui, ó. É o desafio que a gente faz, né, de que nós somos justificados pela fé. E qual que é o desafio? É que a maior prova dessa transformação seja as boas obras. E como que eu faço as boas obras? Aplicando os ensinamentos apregoados por Jesus. Isso é a carta de Tiago. Não é algo no campo da doutrina, mas é algo da vida cotidiana. Ele não quer trazer coisas teológicas profundas, mas ele quer responder uma pergunta assim, ó: como alguém que crê em Cristo deve viver? Olha só que interessante. Como que eu devo viver? Como que eu vou dar o exemplo de vocês aqui, tá? Com licença. Como que a irmã, por exemplo, Annelise, que tem ali o seu estabelecimento, como ela deve
viver em Cristo Jesus de acordo com a rotina dela. Como que o Juliano, na profissão que ele tem, ele pode ser alguém que crê em Cristo? Como que ele deve viver ali? Como que o Anderson, lá no trabalho dele, lá no convívio da família dele, pode trazer Cristo para o cotidiano dele? Como que o Eberton consegue vivenciar Cristo não só dentro de uma igreja, mas também na onde ele trabalha? É como se a fé ela se tornasse manifesta na vida real, ela se tornasse, ela tivesse vida. Pastor, mas como que eu vou conseguir manifestar essa fé? Irmãos, na maneira que você fala, em como que você trata as pessoas necessitadas, como que você trata as pessoas que não podem te devolver nada. Porque na igreja, né, a gente vê as pessoas tratando pastores, congressistas, as pessoas importantes, né, com um tipo de tratamento. E as pessoas mais humildes ali, que não têm condições, com outro tratamento. Então, aqui é a forma que você manifesta Cristo. Como que você fala? Como que você trata as pessoas? Como que você controla as suas emoções? Você é alguém que é controlado? Você controla seus desejos? Você controla suas emoções? Irmãos, a gente vive aí em momento que as pessoas não estão controlando nada. Ainda mais a internet dando voz aí às pessoas para elas falarem aquilo que elas pensam. A internet virou um grande tribunal. E a gente tem que controlar nossas emoções. Nós temos que ter domínio próprio. A Bíblia vai falar sobre isso, né? O domínio próprio. Tiago vai falar da perseverança nas provações. É uma forma da gente manifestar nossa fé. Mesmo a gente vivendo aí a trancos e barrancos, cheio de provação, cheio de luta, cheio de coisa aí para querer nos parar, nos travar, é a gente perseverar mesmo sob, né, essas provações. Outra coisa é a gente ter integridade nas nossas relações. Lembra que eu falei de você ser inteiro? Aquilo que você é na tua casa, você é na igreja, aquilo que você é na igreja, você é no teu trabalho. Desculpa, aquilo que você é no seu trabalho, você é na escola, aquilo que você é na escola, você é no meio da sua família. É você não ser falso com as pessoas, é você não falar mal das pessoas, é você não julgar as pessoas, é você não ser leve trás ali dos assuntos das pessoas, é você viver uma vida segundo a sua fé em Cristo Jesus. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês nessa noite? Eu estou mostrando para vocês como que Tiago ele trabalha na sua carta e já aplicando na vida de vocês. E também, irmãos, a gente não pode esquecer, né? Uma vida de oração. Uma vida de oração. Tem muitos cristãos aí que nem oram mais, né? Eles só vão à igreja e recebem ali tudo que precisa receber, mas não oram, não buscam a palavra de Deus, não tem tempo de secreto, não leem a Bíblia na sua casa, estão simplesmente ali vegetando espiritualmente, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A fé verdadeira, ela sempre vai produzir, meus irmãos, uma transformação visível. Não adianta você falar que é crente se você não tem algo visível para as pessoas enxergar isso. Também não estou falando para você que andar de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, que isso... Aí Tiago fala sobre isso, sobre a hipocrisia, né? Mas não é isso. Mas as suas atitudes, a forma como que você vive, é a evidência de que você é um salvo, tá? A fé, ela salva você, mas as obras, elas comprovam que você é um salvo. Olha que interessante isso. A fé, ela te salva, mas as obras, elas atestam, elas comprovam que você é um salvo, né? Então, a gente precisa entender que a, a, as pessoas têm vivido hoje uma fé rasa, né? Uma fé que ela pode ser até verbal, né? Você pode até falar que você é um cristão, você pode até cantar músicas da igreja, uma fé religiosa, você pode até ir na igreja, você pode até seguir os rituais ali, ou até mesmo uma fé intelectual, né? Você fala, eu acredito em Cristo e tal. Mas se essa fé não transforma você,
se essa fé não muda a forma que você fala, não muda a forma que você pensa, se essa fé não muda a forma que você trata as pessoas, se essa fé não te faz perdoar, se essa fé não te faz ali amar as pessoas, irmãos, você não está com a fé em Cristo Jesus. Pode estar com a fé em qualquer pessoa, mas não é em Cristo Jesus. Não é, desculpa falar aqui para vocês. Então, pensem sobre isso, tá? Tiago, ele vai falar de várias pessoas do Antigo Testamento. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Raabe, ele vai falar de várias pessoas ali que foram ali alicerces de fé, né? Que a fé se tornou visível através de uma ação. Por exemplo, Abraão, ele foi chamado por Deus e ele creu em Deus. E como que Deus soube ali, entre aspas, né, da crença dele? Quando ele obedeceu. Quando, por exemplo, ele oferece Isaac, ele está colocando a fé dele em ação. Ele está expondo de forma externa aquilo que ele sente dentro de si. Raabe, a mesma coisa. Ela creu no Deus dos israelitas quando escondeu aqueles espias lá, né? Ou seja, ela colocou a fé dela em ação. A pergunta que eu faço para vocês têm colocado a fé de vocês em ação? Alguém olhando de fora consegue ver através das atitudes de vocês que vocês são verdadeiros cristãos? O livro de Tiago, irmãos, ele faz muito isso, sabe? Da gente refletir se a nossa fé ela é autêntica, se a nossa fé ela realmente é verdadeira. Você acredita em Deus? Ah, eu acredito. Mas a sua vida, ela demonstra que você acredita em Deus? Porque Tiago ele fala, né? Até os demônios creem, estremecem, creem em Deus e estremecem em Deus, né? Então, a fé ela vai produzir em vocês uma transformação de caráter, que é o batismo com o Espírito Santo. Ela vai mudar as suas atitudes. Ela vai fazer você praticar a palavra. Ela vai fazer você amar o seu próximo. E eu já ensinei vocês, amar o próximo não é as pessoas que você gosta. Amar o próximo é quem está próximo, quem está do teu lado. Ah, não, mas eu trabalho com aquele tipo de pessoa ali e eu não tenho gostado. É amar o seu próximo, você tem que amar aquela pessoa. A fé que é salvífica, né? A fé que salva, ela nunca pode vir sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma vida transformada. Tem que ter transformação na tua vida, tem que ter frutos dignos de arrependimento. Ah, pastor, mas como que eu mostro, novamente, né? Como que eu mostro que eu acredito em Cristo? Como que eu mostro a minha fé invisível, né? Aquilo que é invisível dentro de mim? Através das obras. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. É somente através das suas obras que você consegue evidenciar que você é um cristão. Irmãos, esses são aí os pontos do livro de Tiago. É isso que Tiago traz no bojo do seu livro. Eu queria perguntar para vocês, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? O livro de Tiago, eu sei que ele é prático, né? Ele é bem aberto, é bem fácil da gente entender, mas eu queria perguntar para vocês, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar, eu tô passando por essa situação, faz sentido, não fez? Eu agi certo, não agi? Porque é muito difícil você trazer essa praticidade da sua fé dentro da sua rotina, quando você, por exemplo, trabalha com pessoas que não são cristãs, por exemplo, né? É difícil, eu sei que é difícil. Eu não estou falando que tudo que eu disse aqui de você trazer a experiência da fé invisível pro natural, de você viver ali a palavra de Deus, eu não estou falando que é fácil, irmãos. Mas é necessário, é preciso. Se nós batemos no peito, se nós temos conosco que nós somos verdadeiros cristãos, nós temos que ter esses frutos, nós temos que evidenciar aquilo que nós cremos. Alguma pergunta, meus irmãos? Tiago com certeza vai cair na prova, e é por isso que eu estou perguntando para vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Porque sobre a matéria, como o livro de Tiago é um livro menor, né, do que comparado a Hebreus, é isso que eu tinha reservado para a gente conversar aqui hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre 1
e segunda carta de Pedro, tá? Semana que vem nós vamos para a primeira e segunda carta de Pedro. E dia 20 vai ser a nossa prova. A gente vai estudar a primeira, segunda e terceira João e Judas e fazer a nossa prova, tá? Ah, professor, mas é muito livro para a gente estudar no dia só. Irmãos, é bem curto, tá? O livro de Judas não tem um capítulo direito. Terceira João não é um capítulo direito, se eu não me engano, é 10 versículos só, é bem direto, é bem tranquilo. Então fiquem em paz em relação a isso, tá? Semana que vem, primeira e segunda Pedro. Na outra semana, primeira, segunda, terceira, João e Judas e a nossa prova. E dia 27, nós entramos no Apocalipse. Nós vamos estudar escatologia, fim dos tempos, a partir do dia 27 de março, se tudo der certo, né? Tem que ver ali se a gente vai conseguir pegar os livros, é final de mês, qualquer coisa a gente joga para outra semana, mas a gente vai conversando sobre isso junto, ok? Irmãos, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Olha lá, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amém, então. Quero agradecer a todos vocês que participaram. Eu quero essa aula do Apocalipse. Tá chegando, tá chegando. Dia 27 a gente vai conversar sobre isso, tá, meus irmãos? Quem quiser ir presencial também, fique à vontade, tá? Mas eu queria agradecer a vocês. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado por ter vindo para a nossa aula. Os que não puderam estar aqui, eu vou mandar ali a aula que nós gravamos. Eu preciso entregar alguns livros também. Vou tentar essa próxima semana aí fazer a entrega deles. Amém? Tá encerrada aqui a nossa aula, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana aí para todos. Precisarem de mim, é só me chamar. Deus abençoe. Bem, boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, paz.